Muito bom dia pra você! A temporada da seleção será encerrada em poucas horas no confronto contra a Tunísia, na França. Em alta nesses primeiros 6 meses de Ancelotti, muitos jogadores já estão garantidos no Mundial. Neymar segue com uma grande dúvida no grupo canarinho. Ainda na Europa, a Alemanha, que goleou a Eslováquia, e a Holanda, com a vitória sobre a Lituânia, carimbaram o passaporte para a Copa. Por aqui, o Botafogo, que mira sua terceira Libertadores seguida, recebe o rebaixado Sport na abertura da 34ª rodada do Brasileirão. Ainda na Cidade Maravilhosa, os jogadores do Fluminense prometem dificultar a vida do rival no Fla-Flu de amanhã. E o Palmeiras espera pelo retorno de 6 selecionáveis para encarar o Vitória no Allianz Parque. Às vésperas do majestoso, Hugo Souza e Maicon podem reforçar o timão. Já o São Paulo coleciona um caminhão de desfalques. E o Santos espera engrenar de vez na reta final contra o perigoso Mirassol para se afastar ainda mais do Z4. Mas como volto a falar, o principal es que Santos gane. Y bueno, el próximo juego va a ser muy difícil, sabemos el adversario que vamos a enfrentar, mas o convencidos que tenemos que estar todos con nuestro espíritu y nuestra concentración en un nivel muy alto para esa clase de partidas también. Hoje em dia não tem jogo fácil, ainda mais equipes que vêm aqui às vezes despretensiosas, sem pressão, né? No caso do Sport, que já foi rebaixado, mas mesmo assim tem jogadores de qualidade, é uma equipe que sempre dá trabalho quando vai na casa do adversário, a gente tem que sempre respeitar ao máximo. A partir de agora a gente começa a pensar na equipe de São Paulo, refazendo a semana e tentando buscar o melhor equilíbrio possível para que tenhamos um jogo em termos de produtividade bem diferente daquilo que nós vimos. Este campeonato tem que ser analisado quando chegar ao fim por tudo o que se passou durante a época, não é neste momento. Quando chegarmos ao fim e que me fizeres essa pergunta, eu vou-te falar jogo a jogo e os jogos cruciais e onde é que foram determinantes. Esse jogo é muito importante, né? Acho que a gente vem fazendo jogos bons e jogos não tão bons. É isso que a gente focou bastante nesse discurso pós-jogo, né? Depois de um jogo muito bom contra o Senegal, né? Um jogo onde o time teve muita dinâmica, muito foco, muito compacto, muitas coisas boas para a gente levar para a nossa Copa do Mundo. Muito bem, vai começar com tudo o jogo aberto, ao lado dele, Cicinho, aquele bom dia é hoje. Brasil e Tunísia, amistoso com a seleção bastante badalada. Bom dia, Renata, bom dia, amiguinhos, é isso aí, né? E mais pressão pro Ancelotti, porque nessa mescla, né, preparar um time ideal para a Copa do Mundo e testes também para que tenha os 22 ou 23 relacionados, então mais um grande desafio e mais assim uma expectativa de um grande jogo da seleção brasileira. Edu Dracena, Campeonato Brasileiro com muitos objetivos, entre eles Libertadores. Será que o Botafogo, que abre a 34ª rodada nessa terça-feira enfrentando o Sport, estará mais uma vez no torneio continental? Tudo bem? Tudo bem, Renata? Bom dia para você, bom dia, meus amigos. O Botafogo oscilou bastante essa temporada, né? A gente imaginava um Botafogo tendo mais facilidade, até mesmo pelo que fez o ano passado. Esse ano está tendo muita dificuldade, mas tem time para brigar pela Libertadores, sim. Ronaldão tá de olho também no Fla-Flu, um clássico importante. Vale título também por aí, hein? Tudo bem? E tem clássico paulista. Também, menina Renata. Bom dia a você, bom dia seus cavalos. Mas nada disso importa da grandeza da Vossa Excelência. Eita! Olha! Você tá demais. Mais um prêmio, hein? Ai. Mais um prêmio. Você é the best, você é número 1. Deixa eu falar. Pode copiar, mas igual não tem. Estão tentando copiar aí, tentando há anos. Essa menina, parabéns, menina Renata, você merece. Você é the best. Obrigada. Mais um prêmio ACESP e... não só plagiando, porque ele diria hexa, mas no meu caso é octa. Parabéns! Vou te falar aqui, ó. Aí, ó,
Vinícius Carvalho, bate palma, viu? Quem não sabe, aprende também. Obrigada, Prêmio Excesso. Parabéns. Obrigada por quem votou, pelos colegas, pelos jornalistas, por quem está na imprensa. Fiquei muito feliz e a gente trabalha para ser feliz. Esse é o grande objetivo. As vitórias nos GPs do México e de São Paulo deram a Lando Norris não só a liderança do Mundial de Fórmula 1. O inglês da McLaren se tornou o primeiro piloto da história a conquistar as primeiras 11 vitórias na carreira em 11 circuitos diferentes. Norris venceu 7 vezes na temporada e igualou o número de vitórias de Oscar Piastri. Mas com 3 discretos quintos lugares nas últimas 3 corridas, o australiano já vê o companheiro abrir 24 pontos na tabela. Formula One, things can change very quickly. I think too much confidence is bad, not enough is bad. So I feel like, you got to find the right balance with it. A lot of work still to do, a lot of points up for grabs. So just keep my head down, keep working hard and see what I can do. Para se firmar como favorito ao título, Lando só vai precisar melhorar o retrospecto em Las Vegas, palco do próximo GP. Em 2023, ele bateu logo na primeira volta. Já em 2024, Norris não passou do 6º lugar e viu Max Verstappen faturar o tetracampeonato. O mesmo Max que venceu nas ruas de Las Vegas em 2023 e aposta as últimas fichas na briga pelo Penta. E se tem um lugar para apostar o tudo ou nada, esse lugar é Las Vegas. Sí, tenemos que tener una idea bastante clara de lo que queremos hacer. Salió bien o sistema con muchos jugadores na frente, pero tenemos también que pensar de jugar con jugadores un poco más defensivos, que puede ser un plan B. La verdad es que ese sistema, eu gostei desse sistema, ¿por qué? Porque la actitud de los jugadores na frente ha sido una boa actitud. O trabalho que eles fazem no aspecto defensivo é muito importante para a equipe para defender bem. Isto é fundamental para a equipe. Lo han feito bem, sim. Se eles não lo fazem bem, temos 2 possibilidades. Ou cambiar o jogador, ou mudar o jogador, ou mudar o sistema. Temos que terminar essa data FIFA fechando com chave de ouro, com 2 vitórias. Sabemos que estamos chegando perto da Copa do Mundo, falta pouco. Então, todos os amistosos que tiver, todos os jogos que tiver, temos que entrar com amor, com carinho para defender essa camisa que é tão pesada, a maior seleção ganhadora do mundo. Esse jogo é muito importante, né? Acho que a gente vem fazendo jogos bons e jogos não tão bons. Isso que a gente focou bastante nesse discurso pós-jogo, depois de um jogo muito bom contra o Senegal, um jogo onde o time teve muita dinâmica, muito foco, muito compacto, muitas coisas boas para a gente levar para a nossa Copa do Mundo. Eu acho que para a gente estar nesse patamar e manter nesse patamar, continuar e dar resposta de novo nesse jogo contra a Tunísia. É isso que a gente quer. Para manter, porque a gente sabe que com a Copa do Mundo a gente não pode oscilar desse jeito, é isso que a gente está focando bastante para esse jogo da Tunísia. Bom, aqui está o nosso mapa para os classificados para a Copa do Mundo do ano que vem. Temos atualizações apenas na Europa. Lá estavam Inglaterra, França, Croácia, Portugal e a Noruega. E agora juntam-se a eles Alemanha e Holanda. E vamos falar de seleção brasileira. Falando em Europa, lá está a nossa seleção se preparando para o duelo diante da Tunísia. Olha, está agasalhado, protegido, calibrado nosso Felipe Killing, circulando pelo continente europeu, Inglaterra, França, essa ponte aérea. Pode fazer de trem também, não é? Killing, pra você tudo bem? Estamos curiosos para saber qual vai ser o desempenho da seleção brasileira logo mais aí em Lille, na França. Chega mais com notícias e muita informação. Tudo
Tudo bom, Renata? Que prazer estar aqui com você. Bom dia no Brasil. Olha, tá frio por aqui, viu? Temperatura de 5 graus, sensação térmica de 13. Será nesse clima gelado que o Brasil vai enfrentar a Tunísia logo mais neste estádio. Atrás de mim, Pierre Monroy, com capacidade para cerca de 50 mil torcedores. E durante a partida, que vai começar às 8h30 da noite, o horário local, 4h30 da tarde, horário de Brasília, a previsão ainda é de uma garoa fina. Por enquanto, movimentação fraca de torcedores por aqui. Vi 2 grupos de tunisianos e, ao contrário do que aconteceu em Londres, quando o Brasil parecia que jogava em casa, com muita torcida apoiando, aqui o clima deve ser diferente. Isso porque há uma comunidade de tunisianos enorme vivendo na França, é a 4ª maior comunidade estrangeira no país. Então eles são apaixonados, eles vão marcar presença e é uma seleção que é muito forte defensivamente. Mas o Brasil vem embalado aí por uma vitória contra Senegal, em que mostrou muita intensidade, sobretudo no primeiro tempo, mas o Ancelotti quer, claro, fazer alguns testes. Ele chegou a falar na coletiva de imprensa ontem que precisa de um plano B, um esquema um pouco mais defensivo, porque na cabeça de muitos, esse esquema 4-2-4 funcionou contra a Coreia do Sul, funcionou contra Senegal, deve funcionar contra a Tunísia, mas e será contra uma França, uma Espanha, uma seleção da primeira prateleira? Ele precisa encontrar um esquema que dê mais proteção à defesa. E esse jogo serve para isso. Então vai começar com 4 atacantes, mas deve fazer algumas modificações ao longo da partida. A gente preparou uma reportagem com mais informações sobre a seleção brasileira. Vamos assistir. A atuação contra a Senegal, com uma vitória por 2-0, segura, madura, deu a Carlo Ancelotti a prova de que suas ideias estão se encaixando. A imprensa europeia destacou a qualidade do Brasil e diz o despertar de um monstro. Tá bom? O senhor sente isso? Habitualmente do monstro tu tem medo. Isso é importante. No hemos despertado a nada, estamos trabajando para llegar en la mejor condição possível na Copa do Mundo. Para enfrentar a Tunísia em Lille, o plano é preservar a espinha dorsal usada contra a Senegal. O sistema com 4 jogadores no ataque deve ser mantido. Esse sistema, eu gostei desse sistema, por quê? Porque a atitude dos jogadores na frente ha sido uma boa atitude. O trabalho que eles fazem no aspecto defensivo é muito importante para a equipe para defender bem. Isto é fundamental para a equipe. Gabriel Magalhães, com lesão no adutor da coxa, nem viajou para a França. Militão volta à zaga e o Wesley será titular na lateral direita. O time que deve ir a campo é esse: Ederson, Wesley, Marquinhos, Militão e Alexandro, Casemiro e Bruno Guimarães, Estevão, Rodrigo, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Ancelotti quer testar ajustes, situações específicas, combinações que podem fazer a diferença na lista final para a Copa. Sempre que a gente vai entrar dentro de uma partida, a gente quer entregar a nossa alegria, entregar o nosso carinho que a gente tem para a seleção brasileira e, claro, que é a vitória, trazer a vitória para o Brasil. Há um nome que não está aqui, mas segue no radar de Ancelotti: Neymar. O técnico deixou claro que o craque ainda importa. Neymar está na lista dos jogadores que podem estar no Mundial. Agora tem 6 meses para chegar à lista final e nós temos só que fazer uma coisa: observar ele como outros para tentar de não fazer erros na lista definitiva. O jogo contra a Tunísia será o último do ano. Essa será a última oportunidade para alguns mostrarem serviço e tentarem uma vaga no grupo que vai para a Copa do Mundo. Só tem mais uma convocação antes do Ancelotti divulgar a lista final. Será para os amistosos contra a França e Croácia em março nos Estados Unidos. A lista para a Copa será divulgada em maio. Felipe Killing, nós somos generosos aqui no Brasil no Jogo Aberto. Vai se agasalhar, fugir das baixas temperaturas, aproveitar um croissant aí na França, porque daqui a pouquinho você será acionado outra vez, não vai ter jeito, tá bom? Combinamos assim só um tempinho, depois você volta aqui no Jogo Aberto ao vivo com a gente, pode ser?
Claro, você é a nossa mister aqui, convocou, eu tô presente. Muito bem, então até já. Obrigada, Felipe Killing, em Lille, na França, acompanhando a seleção brasileira. E ele já mostrou pra gente essa prévia do que provavelmente vamos acompanhar em campo logo mais diante da Tunísia. Ederson de novo? Outra vez. Será? Wesley na direita, porque agora temos o Gabriel Magalhães fora, foi cortado por lesão. Então o Militão vai passar para a zaga, ao lado do Marquinhos. Alexandro deve ser mantido na esquerda. No meio-campo, essa dupla, que está super bem. Todo mundo fala que eles deram certo, se entrosaram, passam por grandes momentos, Casemiro e Bruno Guimarães. E aí os 4 atacantes, o Rodrigo, o Estevão, Matheus Cunha e Vini Júnior. Aí todo mundo se movimentando. O Estevão é o que mais fica fixo aqui, nesse lado direito, mas os outros se movimentam bastante, trocam de posições. Qual é a expectativa de vocês? Só para lembrar, antes da Copa do Mundo de 2022, o Brasil fez um amistoso contra a Tunísia e o placar foi de 5-1 para o Brasil. Teve 2 gols do Rafinha, teve gol do Pedro, enfim. Foi Neymar também fez gol, então foi um jogo bem legal para a seleção. Ronaldão, quando você olha para o Brasil, a gente tem que olhar mais para o Brasil e menos para o adversário, né? Isso, é verdade. Porque né, a formação desse meio de campo, é o carimbo do Ancelotti, né? Porque você vê lá, o Casemiro, quem que imaginava? Só o Cici que imaginou, lembra? Quando o homem entrou, o Cici falou do Casemiro e tal. Falou mesmo. Que o homem gostava dele, Piri Pororó, o Bruno Guimarães. Agora, é o carimbo do Ancelotti aí. E quem está aproveitando mais, assim, se você me perguntar, quem está aproveitando mais as chances com o Ancelotti, eu diria o Estevão. Lembra que eu falei, você lembra que eu falei pra você, bebida, que eu falei, o Estevão, quando ele chegar lá no Chelsea, ele vai representar o futebol brasileiro. No Palmeiras ele tava muito apagado, no Palmeiras... Aonde? Foi vendido pro Chelsea, você tá de brincadeira, Ronaldo. Ele tava apagado no Palmeiras? Tava 60 apagado milhões de euros tá apagado. Aí ele foi pra lá, já chegou campeão do mundo. Ele é um time campeão do mundo, campeão mundial. Então tudo isso tem o quê? O carimbo do Ancelotti. Mas sabe o que é interessante também? Que aqui ele conhece muito bem, Cicinho, o Militão, o Rodrigo, o Vini e especialmente o Casemiro, que sempre foi um líder, capitão na seleção brasileira, um cara bem cotado com o Tite, mas depois aí não ganhamos a Copa, se apagou um pouquinho, foi para o Manchester United, mas é alguém que tem personalidade, fora o talento e a liderança. Exatamente, Renata. Todo treinador gosta de ter jogadores de confiança, né? E tem jogadores de confiança e o Casemiro é esse capitão na qual o Ancelotti gosta muito, né? Até porque trabalhou com o Gattuso, também tinha essa experiência de um jogador ali aguerrido que não se acostumava com a derrota e isso é bom. E o Casemiro transmite, né, essa liderança e assim, talvez para esse jogo eu pouparia até o Casemiro e colocaria o Fabinho só para ver, numa ausência do Casemiro, como que a seleção brasileira se comporta. Porque o Casemiro ele deu uma outra cara para o sistema defensivo. E talvez numa ausência dele numa Copa do Mundo, por que não o Fabinho, convocado, assumir esse papel? Então é bom você ter 1 ou 2 jogadores nessa função aí para ajudar também a guardar esse sistema defensivo. E você falou que o Casemiro deu uma outra cara para o sistema defensivo e para o ataque também, que ele fez gol agora contra o Senegal. É um cara que chega na área e aproveita as oportunidades. Edu Dracena, apesar de você ser zagueiro por formação, quero falar desse ataque. Muita gente se perguntando, será que 4 atacantes sustenta isso? Alguém tem que marcar. Mas na Europa, e esses jogadores aqui, todos os 4 estão lá no futebol europeu, eles têm uma disciplina tática muito maior até do que quem atua aqui no Brasil. Então, Renata, e quando o Ancelotti chega no Brasil, eu acho que uma das coisas que ele conseguiu mudar na cabeça dos jogadores da seleção brasileira foi o comprometimento. Foi a questão de você ter obediência tática, de você cumprir as funções dentro de campo. Então, isso é muito mérito também do Ancelotti, porque isso ele cobra dos jogadores. E quando os jogadores não fazem o que ele pede, ele vai tirar, porque ele é o grande treinador hoje que a gente tem da seleção brasileira. Então, isso está mostrando no dia a dia, nos jogos também. E isso é tão bacana que você consegue mudar o esquema tático. O Ancelotti dentro do jogo joga no 4-2-4 ou 4-1-4-1. Então, isso é bacana porque ele entende de futebol. E os jogadores estão entendendo a maneira como o Ancelotti gosta de trabalhar. Olha, eu sempre penso assim que o Cicinho pode falar muito bem sobre isso, porque esteve numa Copa do Mundo. Não há nada mais motivador para um atleta de futebol do que estar numa Copa.
do que poder representar um país, estar entre os grandes, os nomes mais badalados e tudo mais. E por que eu falo isso? Eu imagino o Neymar, que já teve essa experiência, que é sempre o jogador que é celebridade, que é lembrado e que tem bola como poucos tiveram na história. Então a gente sabe que o Neymar continua nas pretensões do Ancelotti, o treinador declarou que tem um lugar ali reservado, mas depende dele, a gente já sabe disso também. O futebol atual do Neymar talvez não lembre tanto aquele Neymar no auge, que encantou a Europa e o mundo do futebol, o planeta bola. Mas tem tempo para isso, Ronaldão. Até a Copa do Mundo tem tempo para o Neymar. Além de bola, a experiência, né, de estar em Copa também, tudo que ele passou com lesões. É um jogador que pode agregar, né, ainda mais na conduta do Ancelotti, que a gente percebe, e o Cicinho também aqui narrou isso aí, que ele quer ter pessoas de confiança com ele, trabalhando lá dele. E você tendo pessoas de confiança, pessoas acima da média, porque o Neymar é acima da média, vai fazer a diferença. Pode jogar 11. Eu acho que fica fora desse time ainda o Rafinha, que é um jogador espetacular, com muita experiência também, pode ficar do lado do Neymar. Ali no banco, na hora que entrar, mudar o jogo. Porque Copa do Mundo são 7 jogos, se eu não me engano. Não sei se vai aumentar agora essa cota, né? Uns 7 jogos. E muita coisa que você acaba planejando no começo não dá certo. Depois encaixou, pode encaixar e você pode buscar o título. Isso aconteceu com a Argentina, aconteceu com o Brasil também, alguns empates durante a Copa. Então você tem que ter um cara que resolve. E o Neymar é esse cara. Vai estar, com certeza. E a gente sabe também que, se for pensar, o Neymar até que fez gol nesse amistoso aí contra a Tunísia, ele é um jogador que não precisa ser testado pelo Ancelotti, é só ele estar fisicamente 100% e jogando em condições médias, eu diria, não precisa nem estar no auge, Cicinho, ele vai ser lembrado, mas depende dele também. E a gente sabe que o Ancelotti, ele tem algumas questões, ele gosta muito do Richarlison, que é um jogador que não passa pelo melhor momento na carreira, fez gol também nesse amistoso contra a Tunísia, lá em 22. Enfim, o Brasil tem opções, que bom para nós. Não, que bom para nós, né? É que nós estamos falando exatamente no camisa 10, que é o Neymar, que a seleção também, Renata, às vezes encaixa jogador também, que a camisa não pesa. O jogador não precisa estar tão bem no clube, mas quando ele veste a camisa da seleção brasileira, é cara que se transforma. Então, assim, o Neymar é um desses caras. O Neymar é um cara que chama a responsabilidade. E, assim, Copa do Mundo, o Neymar estando sem essa questão de lesões, ele estando jogando, ele pode não estar 100% fisicamente. Só que você tem um período de preparação, você tem 30, 40 dias para se preparar para uma Copa do Mundo, né? Eu vivi aquela questão da Copa do Mundo que falava que o Ronaldo estava gordo. Não tinha nada de gordo, nós estávamos preparando. Era controlado alimentação, hora de sono. Então, tudo assim, existe uma preparação e aí os grandes vão entrar em campo. Então, pode ter certeza que se o Neymar ele estiver assim em campo jogando pelo Santos, mesmo que não esteja 100%, ele vai estar na Copa do Mundo, porque quando ele veste a camisa, ele faz a diferença. E antes de pensar numa Copa do Mundo, o Neymar está pensando na reabilitação do Santos até o final do campeonato. O time deu uma ótima amostra de que está a fim de permanecer na Série A. Ganhou do Palmeiras o clássico por 1-0. Aquele gol salvador do Roleiser. E agora tem o Mirassol pela frente. O Peixe sobrevive. Reta final de ano, hora de fazer as contas. E no futebol não é diferente. Finalmente, todos os times da Série A têm a mesma quantidade de jogos. Restam 5 rodadas. O Santos está fora da zona do rebaixamento, mas só por 1 ponto. Em meio a tantas contas, há um dado que pode fazer o torcedor santista respirar um pouco mais aliviado. Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, a vitória sobre o Palmeiras fez a chance de rebaixamento do Santos cair de quase 60% para um pouco mais de 35%. Tivemos outros partidos que nosso rendimento foi bom, mas não conseguimos os 3 pontos. Então, acho que o realmente ayuda fue eso, es conseguir 3 puntos. Bueno, entonces eso o significa tomar un poco de ar, mas muy poco, porque o próximo jogo, se joga toda a rodada. O professor tem razão. É recuperar o fôlego e seguir somando. Nos jogos que faltam, o Peixe vai viver de tudo. Confrontos diretos e duelos com times do G4.
Amanhã recebe o Mirassol. Semana que vem vai a Porto Alegre duelar com o Inter. Depois joga contra o já rebaixado Sport. E nas rodadas finais, pega o Juventude fora e o Cruzeiro na Vila Belmiro. Jogos que precisam ser encarados como finais. O que aconteceu no Clássico da Saudade pode servir de exemplo. Todo ese fuego que venía de afuera para adentro, bueno, ahora hay que de adentro para afuera. Entonces, yo acho que fue una comunión eso, que bueno, que sirvió para ganar este juego también. Lo táctico interviene más, no sé si es tanto tático, hoy es más espíritu, es más actitud, es más o raça, como chamam aqui. No treino de ontem, 4 titulares ficaram na parte interna do CT. Neymar, Igor Vinícius, William Arão e Zé Rafael. Não preocupam, só foram preservados por causa do desgaste. Hoje à tarde se reapresentam e, com todo o elenco, vão fazer de tudo para que as contas fechem no positivo em 2025. Edu, ganhar um clássico do que era o líder do campeonato, né, o Palmeiras, e ao mesmo tempo sair da zona do rebaixamento. Agora tem o Mirassol, depois o meu Inter em Porto Alegre. Duelo direto. Enfim, dá uma expectativa, dá uma esperança para o torcedor e o grupo fica mais animado também. E fica mais leve, depois de você vencer o até então primeiro colocado, vencer um clássico dentro de casa, diante do seu torcedor, e isso acaba motivando cada vez mais, principalmente no momento decisivo do campeonato, onde que o Santos brigando aí ainda para não ser rebaixado, mas o que mostrou a postura dentro de campo é o que a gente sempre pede, é a questão de você mostrar atitude. Então o Santos mostrou a atitude diante do Palmeiras e por isso que venceu. Então eu acredito assim, com tranquilidade, depois de uma vitória diante do Clássico, eu espero que o Santos possa manter uma regularidade, principalmente jogando dentro de casa, porque quando a gente viu o Santos jogando diante do Vitória e do Fortaleza, não conseguiu vencer. Agora já conseguiu vencer o Palmeiras. Tem um Mirassol dentro de casa. De repente, você vencendo, isso acaba também distanciando ali daquela zona da confusão. Então, isso vai ser muito importante para que o Santos consiga vencer e convencer também, que é isso que a gente espera. Falando em Vitória, é o próximo adversário do Palmeiras. Jogo antecipado. E Abel Ferreira terá os dois caras que ficaram suspensos do Clássico, Andréas Pereira e o Alan, e espera pelos selecionáveis. Tem um probleminha com o CT da base em Guarulhos que também chamou a atenção. Duas derrotas seguidas e a liderança do brasileiro ficou para trás. Alerta ligado? Risco de tudo perdido? Onde foi que o Palmeiras errou? Este campeonato tem que ser analisado quando chegar ao fim por tudo o que se passou durante a época, não é neste momento. Quando chegarmos ao fim e que me fizeres essa pergunta, eu vou-te falar jogo a jogo e os jogos cruciais e onde é que foram determinantes ou não e onde é que se mudou ou não, as narrativas que se criou ou não, as influências que se tiveram ou não, as decisões que foram tomadas ou não, controvérsias ou não. O gol de Roleiser que deu a vitória ao Santos causou um prejuízo grande na tabela para o Palmeiras. Agora são 3 pontos de diferença para o líder Flamengo. Condição que também está posta pela derrota anterior contra o Mirassol fora de casa, justo no momento decisivo. O Palmeiras contra os melhores colocados, aliás, tem tido problemas. Mesmo que faça uma campanha histórica para o clube nos pontos corridos, as 2 derrotas contra o Flamengo e uma derrota e um empate contra o Cruzeiro pesam. A matemática alviverde agora não pode nem pensar na palavra tropeço. 5 jogos restantes no Campeonato Brasileiro, 5 oportunidades de tirar a desvantagem com relação ao Flamengo e conquistar o título nacional. Uma sequência que no primeiro turno deu ao Palmeiras 4 vitórias e um empate. Aproveitamento de quase 90%. Jogos contra a Vitória e Fluminense em casa, Atlético Mineiro, Grêmio e Ceará fora. Hora de unir forças com os retornos de Andréas Pereira e Alan, que estavam suspensos, e os convocados para as seleções nacionais na data FIFA.
Todos ficam à disposição para as partidas hoje. Vitor Roque pode ganhar minutos contra a Tunísia, em Lille, na França, à tarde. À noite, Piquerez, M. Martínez e Facundo defendem o Uruguai contra os Estados Unidos, em terras norte-americanas. E ainda tem Gustavo Gomes e Sousa, que às 10h30 tem compromisso do Paraguai contra o México. Também nos Estados Unidos, análises das condições físicas junto ao Núcleo de Saúde e Performance vão definir a utilização dos jogadores. Enquanto isso, a base tão vitoriosa e rentável do Palmeiras nos últimos anos tem um problemão. Uma ação movida pelo Ministério Público mandou demolir o CT da formação em Guarulhos. A argumentação é que o Palmeiras não fez contrapartidas que eram exigidas para ter o terreno em 1998. O clube vai recorrer. Vai recorrer e deve fazer essas modificações. Mamãe Leila dá um jeito, resolve tudo, né, Ronaldão? Aqui. Ai, se fosse o Corinthians. Ai, meu Deus do céu. O Corinthians tá devendo. Ai, se fosse o Corinthians. Mas deixa eu falar uma coisa. O Corinthians tá devendo. Ela tem que fazer benfeitorias ali, porque o lugar eu passo ali direto, ali, que é perto de casa ali. É bonito ali. O da Portuguesa fica do outro lado, o do Corinthians fica lá do outro lado. E o Palmeiras pegou um espaço bonito. Se tem. Mamãe Leila, é avião nada. Vamos lá, mãe. Mas ela fez, pô. Ela fez. O que ela fez? Ela só tem que agora fazer um negócio de segurança agora pro parque, aquela coisa. E por que ela não as fez? benfeitorias já estão feitas lá. E melhorando a cada vez mais a CT da base do Palmeiras. Não sei não, hein? Ali tem um pântano ali também. Agora, cuidado. melhorar é o verbo, porque para os padrões do Palmeiras atualmente, perder 2 seguidas, como perdeu para o Mirassol lá no Maião e depois na Vila para o Santos, o Abel Ferreira deve estar espumando o Cicinho, ele não gosta disso. E na reta final... A maré não tá pra peixe, não, pro Palmeiras, Tá, né? se pro peixe tá. O Santos que o diga. Mas assim, falar que era esperado, não era, até porque o palmeirense mais otimista acreditava, né? Acreditava nessa vitória. O pessimista também. Até porque o Palmeiras é muito mais time do Santos. Os secadores acreditavam também. Foram um delírio, foi um delírio. Pela regularidade do Palmeiras. Então, assim, o Palmeiras jogou muito abaixo, apesar de dar time considerado reserva, jogou muito abaixo contra o Santos, mas liga o sinal de alerta. Mas, assim, o Palmeiras, contra os grandes, acabou entregando. Contra os pequenos, tá ganhando. Então, assim, o torcedor palmeirense pode esperar uma vitória contra o Vitória. Eu também espero. Eu também. E Bastante. outra coisa, é isso que acontece no campeonato, os resultados improváveis que me fazem ter ilusão, esperança, acreditar na Série A. Porque se não fosse isso... Uma vitória em cima do vovô. 3 pontos, não sei o que é isso, há quanto tempo. Ixi, a abstinência tá brava, hein? Bom, vamos falar de jogo que acontece hoje. Um busca a 3ª Libertadores seguida, o Botafogo. O outro já está rebaixado, já sabe que o pensamento é na Série B, o Sport. Depois de 8 dias, entre folga e treinos durante a data FIFA, o Botafogo volta a campo hoje. Mais tarde, recebe o já rebaixado e desfalcado Sport, no estádio Nilton Santos. O lateral direito, Matheus Alexandre, e o zagueiro Ramon Menezes, expulsos contra o Flamengo, devem ser substituídos por Aderlan e Lucas Cal. Hoje em dia não tem jogo fácil, ainda mais equipes que vêm aqui às vezes despretensiosas, sem pressão, né? No caso do Sport, que já foi rebaixado, mas mesmo assim tem jogadores de qualidade, é uma equipe que sempre dá trabalho quando vai na casa do adversário, a gente tem que sempre respeitar ao máximo. Atualmente, o Alvinegro ocupa a 6ª posição, estaria se classificando para a pré-Libertadores, colocar o clube pela 3ª vez seguida na maior competição do continente. O que seria um feito inédito virou uma obrigação. O nosso dever é colocar o Botafogo mais uma vez na Libertadores, mais um ano, para a gente poder disputar o ano que vem a Libertadores, porque a gente sabe que a gente ficou devendo esse ano nessa competição, não só na Libertadores, mas no Brasileiro. Uma temporada de altos e baixos, mas agora, na reta final, a equipe parece estar se encontrando. Já são 5 jogos sem derrota, com David Ancelotti cada vez mais adaptado. O italiano completou recentemente 4 meses no comando e tem a oportunidade hoje de repetir o time pela 3ª vez.
o que ainda não aconteceu até aqui. Ele é um cara que dispensa comentários em questão de experiência, porque ele já tem já uma bagagem muito grande, e quem conhece a bagagem dele sabe. E no dia a dia que a gente trabalha com ele, a gente vê o quanto ele é inteligente, é um cara que realmente pensa o jogo de uma forma ali como se fosse um xadrez. Se coletivamente o ano não é dos melhores, individualmente, Alex Telles tem dado conta do recado. Ao lado de Savarino, é o jogador do atual elenco com mais participações em gol, 13 ao todo. São 7 assistências e 6 bolas na rede. O meu ano vem sendo positivo, porque eu acho que quando um lateral, que é um cara que é uma posição mais defensiva, consegue ajudar a equipe com gols e assistências, que sempre foi a minha característica na minha carreira, eu fico satisfeito. Desempenho que o faz sonhar em ir novamente à Copa do Mundo. Eu não desisto, eu sei que os jogadores que estão indo também, tanto na minha posição quanto na lista inteira, estão lá por méritos e tem muita qualidade, mas obviamente que eu também sei que eu tenho muita qualidade e posso estar presente na lista, vou trabalhar para isso e vou ficar muito feliz e honrado se eu for para minha segunda Copa do Mundo. E para chegar lá, ele espera contar com a mística relação entre seleção e Botafogo, o clube que mais teve jogadores em Copas do Mundo. Com tantas saídas, ano após ano, o camisa 13 vai no caminho contrário e espera ficar pelo menos até o final do contrato, no fim do ano que vem. Minha vontade é sempre permanecer, todo mundo sabe disso, do carinho que eu tenho por esse clube, pelos funcionários, por tudo. Minha família está muito bem aqui, muito feliz, minha filha ama o Botafogo, né? Então eu sou muito feliz no Botafogo, quero cumprir meu contrato e deixo o futuro aí com certeza nas mãos de Deus, mas com certeza com uma vontade muito grande de permanecer. Alex Telles, claro, tem que sonhar e se preparar para a Copa do Mundo, tá aí. A lateral é uma posição, tanto a direita quanto a esquerda, ainda indefinida, né? Eu gostei dessa história do Militão no último jogo, esse revezamento, pode jogar na zaga, a gente já tinha falado, o Cicinho sempre trouxe esse aspecto aqui no programa. Edu, o detalhe é o seguinte, hoje o Botafogo tem que ganhar ou ganhar, não tem conversa. Não tem conversa, Renato, e até mesmo o ano do Botafogo não está sendo legal, o planejamento foi demorado, né? Demorou muito para contratar o treinador, aí quando contrata o treinador, o Renato Paiva fica pouco tempo. Então isso, agora o Botafogo está pagando o preço. Então eu entendo assim, é um jogo decisivo, lógico, jogando contra um adversário que já está rebaixado, mas não tem mais nada no campeonato, mas vai jogar leve. Então a responsabilidade sim é do Botafogo de apresentar um bom futebol e tentar vencer também. Ronaldão, o Botafogo é um time que tem tudo para ir diretamente para a Libertadores. E o menino de papai também começou a colocar as manguinhas de fora, começou a ajeitar um pouco mais a equipe. Acho que realmente faltava tempo para ele, o lastro para ele desenvolver com o pessoal do Botafogo. Mas hoje é vencer ou vencer mesmo, como você falou. Hoje esses 3 pontos aí tem que estar na conta do treinador também e dos jogadores. Outra equipe carioca que está se preparando para o clássico de amanhã é o Flamengo, líder do campeonato, jogo diante do arquirrival que é mandante Fluminense. E o presidente BAP deu uma entrevista para o nosso Beto Saad do Band Esportes e a gente vai acompanhar o que ele falou também. Uma noite de gala, recheada de protagonistas de uma história vitoriosa. Nesta segunda, o Flamengo realizou a cerimônia para celebrar os 130 anos do clube, completados no último sábado. Em meio às festividades, BAP concedeu entrevista exclusiva a Beto Saad, representando o Band Esportes, e esclareceu as principais polêmicas envolvendo os bastidores do clube neste início de gestão. Sempre um prazer receber aqui na nossa casa rubro-negra. Sem fugir das perguntas, o presidente rubro-negro foi questionado sobre o contrato com a Libra. Nos últimos meses, 30% da verba do acordo entre os clubes vem sendo motivo de insatisfação. O percentual é referente à audiência televisiva e o Flamengo entende ter direito à maior parte da distribuição. O contrato da Libra ele é péssimo para o Flamengo. E eu não acho isso, eu sou profissional disso, eu sou executivo disso, eu entendo perfeitamente o que o Flamengo assinou. Eu li o contrato, eu tinha certeza absoluta de que a gente precisava negociar aquilo, número 1, e número 2, que o Flamengo tinha um único direito na Libra, que era a aprovação por unanimidade, que era quase como se fosse um direito de veto. 70% do dinheiro já não tinha critério relacionado ao tamanho do Flamengo. Nos 30, eles queriam aplicar outro redutor. Talvez, aí é minha opinião. Agora, tudo que eu falei até agora foi fato, isso é opinião minha. Né?
animados pelo fato de que nos outros 70% nós fomos passivos e péssimos negociadores. Como argumento, BAP acrescentou que não existe modelo de contrato televisivo sem a presença do Flamengo ou Corinthians, equipes com maior número de torcedores. Quem vai comprar os direitos de transmissão de um campeonato brasileiro sem ter certeza se vai ter os jogos do Flamengo? Nós somos do meio, nós somos de televisão. E não é só Flamengo, Corinthians. Bem, por quê? Porque o modelo de negócio de nenhuma das empresas que vão revender para o consumidor final podem não ter Flamengo e Corinthians no seu negócio. Outro assunto que divide opiniões no futebol brasileiro são os gramados sintéticos. Esse tipo de campo não existe em nenhuma das 5 ou 6 ligas mais importantes do mundo, fora do Brasil. Não existe. Ah, mas eu faço isso que a manutenção é mais barato. Eu gasto 38 milhões por ano para manter o Maracanã. O cara gasta 10 com o campo de plástico dele, ok? Ele tem uma vantagem competitiva em relação a mim. Ele joga em condição diferenciada no estádio dele, porque ele está acostumado a jogar naquele estádio. Ou não devia ser tudo igual nas mesmas condições de temperatura e pressão? O gramado devia ter a mesma dimensão, a CBF devia impor uma qualidade de gramado. Durante a conversa, a BAP adiantou que o faturamento do clube na atual temporada vai ser o maior da história na América Latina, podendo ultrapassar os 2 bilhões de reais. E se mostrou animado com a disputa da final da Libertadores no próximo dia 29. Mas, apesar de ver a decisão chegando, manteve os pés no chão. Até lá, a disputa do título brasileiro também continua. E amanhã tem clássico pela frente. Muito bem, Flamengo. Edu Dracena, que pesadelo na sua vida, hein? Vamos brigar. Flamengo chegou chegando, venceu o Sport, agora tem o clássico. É o Flamengo que vai enfrentar um adversário tradicional, como fez o Palmeiras, e perdeu para o Santos. Renata, vamos brigar até o final. Acho que os dois times estão aí para disputar esse Brasileirão, né, ponto a ponto, e ainda não tem nada definido. Até mesmo quando o Palmeiras abriu uma vantagem, não tinha nada definido, e nem porque agora o Flamengo tem a vantagem, porque está definido. Então ainda tem muito ainda o que rolar debaixo dessa água, da ponte, quer dizer. Ih, da água, da eu ponte, acho que da tá. ponte, da Não sei água. se sim, eu senti um pouquinho aí de receio. É que a ponte tá sem água mesmo. Não, mas calma, Cicinho, não acabou ainda não, Cicinho. O Mamadão chegou, a fonte secou. Calma. Coisa, Rona, você não pode negar. A criatividade no Corinthians é algo inesgotável. Não, o dinheiro se esgota rápido, mas a criatividade é impressionante, hein? Agora quer dizer que até os uniformes estão sumindo. Esqueceram até os 61 milhões que devem pro Oscar. Só é Corinthians. Só Corinthians. Só. E é o seguinte, vamos falar do Corinthians em campo, que conta com retornos importantes para esse clássico. Mais ou menos. Nada como um escândalo após o outro. No Corinthians é assim. Dessa vez, uma auditoria interna apontou desvio de materiais esportivos do clube, sendo que o vice-presidente Armando Mendonça seria um dos principais envolvidos. Armando exercia um papel importante na administração desses materiais e, de acordo com o relatório, ele retirou 131 itens entre junho e outubro. Além disso, a auditoria revelou que o Corinthians simplesmente estourou a cota, excedeu os valores estabelecidos em contrato para retirada de itens, ou seja, pegou mais camisas e materiais esportivos que o previsto. Ainda assim, a equipe profissional precisou atuar com a camisa 2, preta, contra o Fluminense no dia 13 de setembro por falta de camisas brancas no estoque. Ainda há denúncias sobre a precariedade dos materiais das categorias de base e dos outros esportes do clube. Nesta segunda, o presidente Osmar Stabile entregou o relatório de 94 páginas ao Conselho Deliberativo, que repassou à Comissão de Justiça para devida apuração dos fatos. Em campo, 2 derrotas seguidas e 13ª posição. 7 pontos à frente do Z4, 9 atrás do G7. No CT, Joaquim Grava segue a preparação para o clássico majestoso contra o São Paulo nessa quinta em casa. A partir de agora a gente começa a pensar na equipe de São Paulo, refazendo a semana e tentando buscar o melhor equilíbrio possível para que tenhamos um jogo em termos de produtividade bem diferente daquilo que nós vimos.
Mas jogar em Itaquera, acreditem, não é um bom negócio. Contra o São Paulo, o Corinthians não ganha desde 2023 em casa. E até agora são 5 derrotas como mandante nesse Campeonato Brasileiro. É a pior marca desde a inauguração da Arena em 2014. Até então, o Alvinegro havia perdido no máximo 4 partidas em Itaquera nas edições de 2020 e 2021. Destaque também para 2023, quando a equipe venceu apenas 6 dos 19 jogos em casa. Em 2025, são 7 vitórias. Pelo menos boas notícias vindas do treino. O goleiro Hugo Souza e o volante Maicon participaram da atividade e podem reforçar a equipe no clássico. Garro suspenso, não joga. Ranieri segue no departamento médico. Félix Torres representa hoje o Equador no amistoso contra a Nova Zelândia, enquanto Memphis não balançou as redes nos 63 minutos jogados pela Holanda. Agora, a pergunta que não quer calar é: depois de ter sido titular na goleada sobre a Lituânia, o camisa 10 vai pro clássico? É esperar pra ver. Vai pro clássico, tem que ir. Ô, Ronaldão, mas que história é essa? O uniforme sumindo, desaparecendo. O uniforme. Então, e eu fui cobrado também nas redes sociais. Ah, você não vai falar nada, Ronaldo. Você conhece todo mundo. Deixa eu só falar uma coisa. Eu conheço todo mundo. Desde a época do Duílio. O Duílio eu conheci o Duílio. Mas não ficava lá lambendo ele, não. Muita gente ficou lambendo ele lá. Eu conheci o Andrés. Eu conheci o Vicente Mateus. Eu conheci o Duílio. Eu conheci o Augusto. Eu conheço todo mundo. Agora, nesse caso, é polícia. Eu não posso fazer nada. Ronaldão, você não vai falar? Eu não tenho que falar. Se tem prova, se tem tudo, é polícia. Acabou. Você trabalha agora lá, quem tá lá no teu trabalho aqui com a Renata, trabalha aqui na Band. Tem até uma musiquinha pro Corinthians. Não, pera aí, Xixi. É uma casa muito engraçada. Não tinha. Você tá cantando e devendo 61 milhões pro Oscar. Podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Você tá cantando com o seu telhado. Você tá cantando com o seu telhado todo esburacado. Você já pagou o Ramos. Você já pagou o Daniel Alves. Você já pagou o Mito. Você já pagou o Dorival. O Corinthians tem então que você vai pro estudado inferno. em laboratório. Se desse jeito, pastor, você vai pro inferno. Deixa eu falar outra coisa aqui, só pra resumir. Eu vou resumir pra vocês aí. Eu vou resumir pra vocês aí que querem a SAF aí. Vou resumir pra vocês aí. Eu quero uma SAF que tenha bilionário. Mais gente pra tombar eu não quero. Então, eu tô falando isso aí pra vocês. Se não entendeu, também vai para o inferno. A alegria dele é ver o Palmeiras perder essas coisas. A alegria dele, o Cicinho devendo 60... O São Paulo devendo 61 milhões pro Oscar. Você vem falar não pagaram 21. E o São Paulo vai com o Expressinho lá pra ganhar de vocês, Jogadores. Se for com o Expressinho, vai passar vergonha. Você não tem nem roupa pra jogar. Se for lá em Itaquera com o Expressinho, vai passar vergonha. Próximo jogo, todo mundo de calção preto e meião preto pro próximo jogo, tá bom? Todo mundo você também come. Jogar de colete. Você come esse ano, você só vai comemorar Natal e Ano Novo. Peraí, o uniforme já é demais. Tem que levar calção preto e meião preto. Os caras lá... Tem ratazana. Eu não vou nem falar. Você viu que tinha camisa lá comida. Eu disse ele levar e comeu. A ratazana comeu com a camisa. É cana, é cadeia, é roubo. É roubo. O cara tem que ser preso. E vocês têm que fazer alguma coisa. Não, o que me chamou a atenção na matéria é um relatório de 94 páginas. Meu Deus. Então, preso, o cara tem que ser preso. Só isso. Pega o cara, prende o cara. Ou se não, coloca uma câmera lá, vai virar uma... No próximo jogo pode ser WO, hein? Sem uniforme da WO, hein? Tem que ir todo mundo uniformizado. E a estrelinha da sua camisa lá pode usar também, que é fantasia. Uniforme. A estrelinha que vocês colocam na camisa lá é fantasia. Não tem só vai usar no carnaval. Não tem nada. Fica pensando nos outros. Mas tem dois mundiais tem. E vocês estão alinhados, porque o próximo assunto será o São Paulo aqui. Tá devendo também. Coisa boa. Olha, parece que nunca muda o assunto. O São Paulo enfrentando muitos desfalques, muitos. E devendo também, esqueceu? Devendo. A temporada do São Paulo foi marcada pelas lesões. 70% dos jogadores do elenco passaram pelo departamento médico. Diante desse cenário, um dos projetos para o ano que vem é inaugurar um ambulatório milionário no CT da Barra Funda.
Dos 33 jogadores do elenco atual, 24 já tiveram problemas físicos só em 2025. Na quinta-feira, o São Paulo encara o Corinthians em Itaquera, novamente cheio de problemas. Oscar segue fora. Ele recebeu alta no domingo, depois de 5 dias internado por uma alteração cardíaca. Não tem prazo para voltar e há, inclusive, possibilidade de aposentadoria. O zagueiro Arboleda trata uma lesão na coxa. Lucas Moura preocupa, voltou a sentir dores no joelho direito. O meia seria um desfalque enorme para Hernan Crespo, até porque o retrospecto diante do Corinthians chama a atenção. Desde que voltou ao São Paulo, em agosto de 2023, Lucas enfrentou o Timão 6 vezes e ainda não perdeu um majestoso nessa segunda passagem. Hernan Crespo também vive a expectativa de contar com os convocados: Ferrarese, Bobadilla e Tapia. O primeiro a chegar deve ser o venezuelano Ferrarese, previsto para desembarcar amanhã à noite. Já Tapia e Bobadilla só retornam no dia do jogo e serão reavaliados. Com tantas incertezas, Crespo olha para a base. 4 garotos do Sub-20 estão sendo observados. Já o volante Pablo Maia está recuperado de lesão no pé e treina normalmente com o grupo. O comandante ainda tem mais uma sessão de treino para montar o melhor São Paulo possível para o majestoso, ainda mirando o G7. Muitas vezes tentamos de fazer coisas que dão certo e outras vezes não. Tentamos de fazer o melhor possível em aquilo que a gente pode controlar. Vamos a tentar de puntuar o máximo possível, esperando que seja suficiente, mas não sei. Tentaremos de fazer o máximo para chegar a pré-Libertadores. Já está rendendo esse clássico entre Corinthians e São Paulo aqui no debate. Na sequência, a gente toca a ficha nesse assunto, na seleção brasileira, na Série A completa e muito mais. Ótimo debate. Olha o time da terça-feira aqui comigo. Ronaldão, tudo bem? Tudo bem, bebida Renata. Parabéns mais uma vez, viu? Obrigada, parabéns também aos nossos amiguinhos. Vou contar aqui também. Cicinho, você vai encarar essa mesa de trabalho junto com o Ronaldo? Se quer falar em dívida, aqui é o lugar. Boa tarde aqui, ó. As mãozinhas no Corinthians pegando uniforme, não tem uniforme pra jogar contra o Tricolor. Você quer ver ter sem uniforme, né? Você, viu? O Flamengo é malvadão e o Cicinho é malvadinho. O Cicinho é sem uniforme, você. Bom, seguinte, não se surpreendam, ele está entre nós e hoje está de aniversário. Milton Guimarães, de Minas Gerais para o planeta. Milton Cunha. Nós vamos falar do seu vestido, hein? Obrigado a todos. Parabéns, 51 com carcaça de 35 e juízo de 15. Olha, desse jeito? O seu dia será melhor porque você está aqui com a turma do Jogo Aberto. E olha só, hoje ele está muito gremista. Chico Garcia, boa tarde. Boa tarde. Olha, se eu chegar aos 74 nessa estirpe aí, irmão, você tá bem demais. Eu sei que eu tô gostoso. Parabéns. Que delícia. E eu tenho uma notícia. Eu tenho uma notícia boa pra Renata Fã, nossa comandante aqui. Finalmente. Renata, eu fiz uns cálculos ontem e eu vou te dizer, nessa rodada, fica tranquilo, o Inter não entra no Z4. Nessa rodada não entra. Mas nessa rodada. Porque o Vitória vai perder pro Palmeiras, vai é ganhar isso? do Palmeiras, né? Então, assim, nessa rodada... Palmeiras, eu acho que o Vitória é um time que ele tem brio, ele ganhou do Santos aqui, mas o Palmeiras não vai perder 3 seguidas. Vai. Não ia perder duas, né? Não vai. Não ia perder volta todo mundo, enfim, é o que eu espero como torcedora do Inter. Bom, quero dar os parabéns para a dupla, não do Jogo Aberto, mas da Rádio Bandeirantes, Ulisses Costa e João Paulo. Melhor narrador e melhor apresentador de rádio pela CESP. Parabéns, duplinha! Falei pra você, descarreguei. Falei pra você, faz do jeito que eu tô te falando que vai dar certo. Carreguei. Se você fazia o contrário, não dava certo, entendeu? E é o seguinte, quando vocês querem buscar um exemplo, um currículo, algo que seja consolidado, mirem, se espelhem em Marco Aurélio. Que isso?
Aí é Meu top. ídolo. Obrigado, Renata. Obrigado. Bom dia a todos. Parabéns ao nosso Everton Guimarães. Obrigado, 51 anos de campeão mundial. Né? É verdade. Obrigado. Que é isso. Um grande abraço. Rodou sem óleo e pneu furado. Estamos felizes aqui com você. Everton, já tem aquela homenagem que a gente adora, obrigado. vai preparando o coração, Será? o espírito, porque agora o assunto é seleção brasileira. E como esse debate é nível seleção, a gente vai ouvir o Ancelotti, o Luiz Henrique, também o Marquinhos falando sobre o jogo contra a Tunísia e sobre esse período Ancelotti. Son cosas que tenemos que tener una idea bastante clara de lo que queremos hacer. Salió bien o sistema con muchos jugadores na frente, pero temos também que pensar de jogar com jogadores um pouco mais defensivos, que pode ser um plan B. A verdade é que esse sistema, eu gostei desse sistema. Por quê? Porque a atitude dos jogadores na frente ha sido uma boa atitude. O trabalho que eles fazem no aspecto defensivo é muito importante para a equipe para defender bem. Isto é fundamental para a equipe. Lo han feito bem, sim. Se eles não lo fazem bem, temos duas possibilidades. Ou cambiar o jogador, ou mudar o jogador, ou mudar o sistema. Temos que terminar essa data FIFA fechando com chave de ouro, com 2 vitórias. Sabemos que estamos chegando perto da Copa do Mundo, falta pouco. Então, todos os amistosos que tiver, todos os jogos que tiver, temos que entrar com amor, com carinho para defender essa camisa que é tão pesada, a maior seleção ganhadora do mundo. Esse jogo é muito importante, né? Acho que a gente vem fazendo jogos bons e jogos não tão bons. É isso que a gente focou bastante nesse discurso pós-jogo, né? Depois de um jogo muito bom contra o Senegal, né? Um jogo onde o time teve muita dinâmica, muito foco, muito compacto, muitas coisas boas para a gente levar para a nossa Copa do Mundo. Eu acho que para a gente estar nesse patamar e manter nesse patamar, continuar e dar resposta de novo nesse jogo contra a Tunísia. É isso que a gente quer. Né, para manter, porque a gente sabe que com a Copa do Mundo a gente não pode oscilar desse jeito, é isso que a gente está focando bastante para esse jogo da Tunísia. Todo mundo muito concentrado. Aqui os 3 últimos amistosos do Brasil. Fomos muito bem contra a Coreia do Sul, perdemos para o Japão e contra a Senegal, uma partida bem sólida da seleção brasileira, com poucos comentários negativos, não é? Sempre tem algum, porque seleção brasileira, enquanto não ganhar uma Copa, ninguém vai se convencer que o Brasil tem força, não é? Porém, Brasil e Coreia do Sul, aqui nós fomos muito bem, não é? Um jogo que até dissemos, adversário fraco, mas depois o Paraguai foi lá, empatou com a Coreia, enfim. O Bento foi escolhido como goleiro naquele momento, o Vitinho foi o titular, que nem convocado dessa vez foi. O Éder Militão jogou na zaga com o Gabriel Magalhães, que está lesionado. O Douglas Santos foi testado, com o Carlos Augusto substituindo. Aqui a gente vê uma consolidação. Bruno Guimarães e Casemiro presentes nas 3 partidas, sempre como titulares. E aí ele já deu demonstrações que gosta, não é, desse ataque com 4 jogadores. Por exemplo, contra a Coreia, Rodrigo, Vini, Matheus Cunha e Estevão, que são os jogadores que atuaram também contra Senegal. E aí no jogo contra o Japão, que o Brasil resolveu testar para valer, fazer modificações, aí nós jogamos com Martinelli, Paquetá, na verdade, mais como um meia, Martinelli, Luiz Henrique e o Vini mais centralizado. Depois o Rodrigo entrou, Richarlison, Matheus Cunha, Estevão. Na verdade, alguns jogadores a gente já está começando a se acostumar a ver nessa seleção do Ancelotti, não é? Com convocações. E temos também a prévia de hoje, que aí é aquela história. Eu não acredito que ele vá mudar tudo, vá testar tudo já de cara, porque fez isso contra o Japão e não funcionou muito bem. Então, ele deve repetir o goleiro, o Ederson. O Wesley vai jogar na direita, porque o Magalhães se machucou e o Éder Militão foi deslocado para a zaga, junto com o Marquinhos. O Alexandro deve fazer mais uma vez a lateral esquerda. Essa dupla que todo mundo já sabe que é titular. E aí os 4 da frente, Rodrigo, Estevão, Matheus Cunha e Vini Júnior. Capelanes, o que você mudaria aqui para esse jogo hoje, pensando que é um amistoso, que o Brasil termina a sua data FIFA em 2025? Você entraria com um time já base ou daria chances? Acho que eu mudaria quase tudo aí, pra ser bem sincero, viu, velho?
Eu sou meio azedo com seleção brasileira mesmo, viu? Mas eu fico vendo aqui algumas coisas. O quê? Allan Kardec na do Matheus Cunha. Eu ando muito preocupado, porque assim, até agora a gente está menos de um ano da Copa do Mundo, a gente não sabe quem vai ser, qual vai ser a dupla de zaga titular, os laterais ninguém tem ideia. A dupla de meio campo você foi muito bem, Rê. São caras que a gente já está acostumado. Casemiro, que é o homem de confiança do Ancelotti, e o Bruno Guimarães. Para mim, esses dois caras estão muito claros que serão os titulares, convocados e titulares da Copa do Mundo. A não ser que uma hecatombe aconteça, Deus me livre, eles se machuquem. Agora, do meio para frente, é muita indefinição, muita indefinição. A gente vive esse impasse, o Neymar vai ter ou não vai ter condições. Eu acho que era o momento mais a gente testar mesmo. Sabe, o próprio Ancelotti falou, se for para errar, que a gente erre agora. Ele foi questionado sobre Senegal. E o Brasil talvez tenha feito o melhor jogo contra Senegal, nesse período curto do ciclo do Ancelotti. Mas acho que agora era o momento, já que a gente já está acostumado com tantas caras novas, e ele convocou alguns jogadores, por exemplo, não entra na minha cabeça você ter desfalcado o Palmeiras, no caso o Vitor Roque, e o cara não ter jogado o primeiro amistoso. Aí já sabe como o Vini joga. Mas ninguém vai na seleção com garantia de titularidade ou de que vai estar em campo. Mas os amistosos... Gente, você que está assistindo o programa, responde aqui para mim. Eu posso estar errado. Se você pensa diferente, eu vou aqui tentar consertar o pensamento. Mas para que serve um amistoso? Sendo que você já tem um período longo de ciclo de Copa do Mundo. Você já sabe como todo mundo joga. O Richarlison, que todo mundo sabe, ele teve mais chance que vários outros jogadores que foram convocados e não tiveram oportunidade. Então não estou sendo ranzinza com o Ancelotti, até porque aqui está um torcedor brasileiro. Aqui está um cara que quer o bem do Ancelotti e o bem da seleção brasileira. Brasil e Argentina campeão do mundo. Argentina. Mas eu queria muito que o Brasil pudesse testar novos jogadores. E outra coisa, você chamou o Vitor Roque. Estou dando o exemplo do Vitor, poderia citar outros exemplos aqui. Você vai colocar quanto tempo esse cara para jogar? Por que não colocar pelo menos 2 jogos? Para que você possa entender. O primeiro jogo, geralmente, o cara tá de fralda cheia. Nervosismo, ansiedade. Mas o ciclo do Ancelotti é muito curto, né? Se a gente for avaliar poucos jogos das eliminatórias, já estava praticamente definida a campanha do Brasil, poucos amistosos. E assim será. A gente já sabia que quando um técnico chegasse, ele teria pouco tempo. Então ele tem um dilema. Ou ele vai saindo testando todo mundo, que ele pode fazer, ok, ou ele vai dando uma base para a seleção que se tivesse começado há 3 anos e meio, há 3 anos, era outra história. Isso aí você pode testar mais, porque hoje ele disse, eu já tenho praticamente todos os jogadores definidos com alguns lugares ainda especiais. Só vou dar uma última sublinhada. Eu acho que esse negócio de uma base, claro que se você puder fazer um período maravilhoso de 4 anos, show de bola. O Tite teve aí 2 períodos incríveis e chegou na Copa e entregou a paçoca. Então, a seleção marroquina, que fez uma temporada incrível na última Copa do Mundo, perdeu seu treinador há 50 dias do Mundial. Então, pra mim, é meio bravata. Um ciclo tem que ser perfeito. Você tem que testar cara bom. Você fica me provocando no programa, né, Renata? Olha só, a gente só está mostrando aqui o Ancelotti na seleção. Ele foi anunciado no dia 12/5/25. Já faz mais tempo até do que eu falei, né? Eu até achava que era menos. Mas foram 7 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 13 gols marcados e 4 gols sofridos. A defesa do Brasil nitidamente melhorou, sofria muitos gols. Acho que foi o primeiro ponto que ele cuidou. Meio campo está se ajeitando e ele agora vai querer disciplina tática desses 4 jogadores de frente. Cicinho, até agora, como é que você avalia o Ancelotti como técnico da seleção? Positivamente, Renata, positivamente. Porque assim, a gente vive os 2 lados da moeda nessa questão da gestão do Ancelotti. E por que eu falo isso? Porque as 2 vezes que ele poupou jogadores, contra a Bolívia e contra o Japão, o Brasil perdeu. Fazendo esse rodízio. Então ele precisa ter responsabilidade, porque ele sabe também da pressão que gera em cima de uma derrota, por parte de cobrança de imprensa, de tudo. Então gera um alvoroço. Então o Ancelotti está tendo que se dividir entre os convocados que ele pensa para uma Copa do Mundo e encontrar uma equipe titular. Acredito que do meio para frente já até encontrou. A única alteração que eu faria nessa seleção, nesse time que entra hoje, é somente o Fabinho para testar a seleção brasileira sem o Casemiro, que é o grande responsável por essa alavancada na seleção brasileira. Então, assim, o Ancelotti está sendo cauteloso. Lógico que todo mundo quer ver o Vitor Roque jogando, mas, assim, seleção brasileira também, você conquista seu espaço em treinamento, porque é muita pegada, é muita competitividade. Então, também o treinador, ele avalia treinamento, não é só jogo, não. Agora, o nosso representante do Jogo Aberto, da Band, em Lille, na França, está a postos outra vez, já se agasalhou. Olha o figurino, proteção, uma pessoa que é cautelosa, não é? Precavido. Killing
estará pertinho da seleção brasileira, acompanhando os passos dos jogadores, do Ancelotti, trazendo informações. Não temos essa escalação confirmada, mas provavelmente esse será o time que ele levará a campo logo mais enfrentando a Tunísia, não é mesmo, Killing? Boa tarde agora. Boa tarde, Renato. Tô precavido, luva, gorro, cachecol, meias, cirola, tô aqui agasalhado, viu? E deve ser esse mesmo time que vai entrar em campo contra a Tunísia, logo mais neste estádio, atrás de mim. O Ancelotti gostou do que viu contra a Senegal, sobretudo no primeiro tempo, mas é claro que durante a partida ele deve promover a entrada de alguns jogadores, porque ele já deixou claro que o período de testes termina agora. Para os próximos amistosos em março, ele deve levar aquele grupo que vai para a Copa do Mundo. Tem alguns torcedores chegando por aqui, tem um brasileiro, vem cá, que ele mora, camisa do esporte, rebaixado, mas tudo bom, vamos falar sobre seleção brasileira. Você mora aqui na França? Moro aqui na França, em Culiu. Culiu. Seu nome? Vinícius. Quanto tempo da sua cidade até aqui? 7 horas e meia de viagem. É. E você está empolgado com a seleção brasileira de Ancelotti? Agora sim, com o Ancelotti eu acho que as coisas vão ficar diferentes. Ele tem um toque mais sério, é um treinador que tem relevância no futebol mundial e ele consegue colocar os jogadores bem. Eu acho que a equipe agora tem só a montar e rumo ao Hexa, né? Tem que ser rumo ao Hexa. Pergunta direta e rápida. Brasil com ou sem Neymar? Hoje sem Neymar. Hoje sem Neymar. Absolutamente sem Neymar. Maravilha. Obrigado, viu? Obrigado, abraço. Bom, valeu. Tá aí a palavra do Vinícius, torcedor brasileiro. Ele hoje sem Neymar, né? E o Ancelotti falou sobre o Neymar ontem na coletiva de imprensa e disse, olha, depende dele. Mas tem um outro jogador também que a gente precisa falar, o Rafinha. Rafinha, na temporada passada, estava sendo cogitado a ganhar a bola de ouro. Não foi convocado por conta de lesão, mas a turma lá da frente está entrosada, está dando resultado. E aí, quando o Rafinha for convocado, estiver bem, onde será que ele entra nessa seleção brasileira? É uma boa pergunta, Killing. E é legal ouvir também o que pensam os torcedores. Neymar é um assunto sempre em pauta. Killing, bom trabalho por aí. Que seja mais uma vitória do Brasil e jogando bem e testando bem, que é o que queremos para pensar em Copa do Mundo. Felipe Killing, ao vivo de Lille, na França, nosso correspondente. Agora, ele deixou aí a bola quicando, não é? A seleção hoje está muito bem encaminhada, mas tem espaços ainda, Marco Aurélio Cunha. Rafinha é um nome que provavelmente não ficará fora. Tem muitos atacantes. Eu falei outro dia aqui, a seleção que mais tem são ótimos jogadores de frente. Ainda tem o João Pedro, que a gente não está falando, né? Tem o Neymar, tem o Rafinha. Imagine. Tem o Pedro do Flamengo. O Pedro. Então, olha quanta gente boa tem para frente para jogar num esquema que o Ancelotti gosta de 4 atacantes. E vai estar na seleção, na Copa, quem estiver melhor física e tecnicamente. Tem que estar apto para jogar na seleção. Tem que estar viável para jogar na seleção. Tem que estar em forma para jogar na seleção. E uma lesão, um tropeço de algum atleta, perde a Copa. A gente já viu isso historicamente. Todas as Copas do Mundo, à véspera, próximo, alguém se lesiona e vai um outro jogador no lugar. O que falta para nós mesmos na seleção brasileira é definir mais a questão defensiva. E não tem tomado gols com o Ancelotti. Mesmo assim, nós ainda não sabemos bem os laterais e um dos 2 zagueiros a gente também não definiu. Mas eu acho que o restante está definido e vai ser uma luta pelos melhores para poder ir à Copa. E não vai ser nome que vai levar ninguém à Copa. Vai ser jogador em forma e tecnicamente bem. Boa, Marco. Agora, Ulisses, você se surpreende quando o torcedor diz que para ele, hoje, absolutamente não a presença do Neymar? Renata, hoje ele não pode estar porque ele não foi convocado, tá certo, torcedor, mas o Neymar é um jogador assim, o NJ é um cara, é o seguinte, você observa o NJ jogando, por exemplo, com o Guilherme. O Guilherme tá vivendo um péssimo momento no Santos, é momento, o Guilherme já melhora, é bom jogador. Aí entra o Robinho Júnior, você vê a evolução no passe, no toque, na inteligência, no ponto futuro, na bola. Foi o que aconteceu contra o Palmeiras. Quando o Robinho Júnior entra para fazer essa jogada com o Neymar, as coisas andam. Então o Neymar pode ser tranquilamente um articulador. Obviamente que depende muito dele, da condição física dele, aquela coisa toda. Porque o programa hoje está provocante para minha pessoa. Nossa, por quê? E você deve ser porque esse vestido tá demais, papai. Fechadinho, aí, meu Deus, bem comportado, né, assim Cicinho? Assim tem que ser, tem que ser assim, isso. Não vira de costas. Só não vira de costas. Aí o que acontece? Só não vira de costas para a câmera. Não vire de costas para a câmera.
mentira. Aí o que acontece, a cara dela? O que acontece Eu não é o vou seguinte... virar de costas para a seleção brasileira. O que acontece é o seguinte, o Neymar, ele é um jogador de muita categoria, a gente sabe disso aí, entendeu? Eu acredito que ele vai estar na Copa do Mundo e eu nunca acreditei tanto, dos últimos anos, numa seleção para conquistar um Mundial. Eu nunca vi. O Ancelotti faz um trabalho assim, é maravilhoso o Ancelotti. O que ele faz é incrível. Nós temos atacantes, Bruno Guimarães e o Casemiro são os jovens. O Brasil é favorito? Todo mundo favorito a conquistar o Mundial. Muitos, eu gosto que você ria assim mesmo, argentino. Eu gosto que você ria assim mesmo. Muitos. O burro já voou. Eu adoro ele rindo assim. O pachequismo hoje está exalando. Não, pachequismo, é verdade. Está exalando o pachequismo. Porque vocês colocam o Neymar cobrando o pênalti, por isso você está me provocando. Com a camisa da seleção azul, agora com a camisa amarela da seleção brasileira. Aí vai lá pro Killing, que é um cara maravilhoso, espetacular como ser humano, como homem de imprensa, como profissional. Ele pergunta pro cara do Neymar. Então toda hora se fala do Neymar aqui pra me provocar. O NJ vai pra Copa e vai jogar muito. Essa Eu é a acho grande que questão. Entendeu? Eu acho que o grande nome, Everton, é o Neymar. Se ele vai se credenciar a estar na Copa ou não. O Ancelotti já falou, não depende de mim, depende dele. O Renata, se der pro Ulisses um rádio e uma rapadura, ele come o rádio. Gente, é um negócio assim... Ele comeu o espaço do Chico Garcia hoje. É um negócio impressionante, impressionante. Cuidado com o camburão, hein? Vocês prestaram Camburão atenção? tá solto, não sei hein? se você viu o jogo contra a seleção de Senegal. Você viu a intensidade? Você viu a velocidade? Você viu a pegada? Você viu a marcação? Você viu a ocupação de espaço? Se você viu, você não pode defender que o Neymar jogue pela seleção. Estou dizendo que ele não possa ir para a Copa, não sei o que vai acontecer quando a última convocação sair e o momento do Neymar, eu não sei. Mas vocês acham que o Neymar... Renata, 11 jogadores em campo, 10 marcando o tempo inteiro, com a bola e sem a bola. O Neymar entrega isso hoje? Não. O Neymar não tem condição hoje de vestir a camisa da seleção, porque fisicamente ele está muito longe dos jogadores que lá estão. A seleção é muito física, o futebol é muito físico, e muito contato, cada vez mais. A Copa é hoje? Se você prestou atenção, meu querido, no que eu falei no início, eu não consigo. Eu não quero me meter nessa conversa que você é aniversariante. Mas, meu irmão, eu tô falando, eu não sei o que vai acontecer quando a convocação sair. Você não... Pelo amor de Deus, cara. Mas esse esquema tático com 4 atacantes móveis que ele tem utilizado com mais frequência, precisa de um comprometimento na marcação. Aí, não dá apenas para fazer gol e esperar assistência. Ah, toca aqui que eu faço assistência. Não, isso aí. Porque só tem 2 meio-campistas defensivos e ele não joga com uma linha de 3 zagueiros, ele não libera laterais, então os laterais seguram. Então é isso. Que aula, Renata. Não, mas é que mas se você fizer isso, fizer isso com o Félix Torres, tudo isso que você tá falando aí, que Félix não vai Torres, adiantar. irmão. Vai estar Agora, se você preparar o Neymar, é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô ouvindo quieto aqui, mas não tô conseguindo aguentar. Obrigado, Ronaldo. Não é possível, velho. Vai, não vai, Ronaldo. O Kaká não dá pra você fazer. Chico, peço desculpa, gente. Olha, o meu pastor é o Cicinho, mas de vez em quando você não é meu pastor. Que é isso? Me faltará. Ô, Chico, agora é sua vez. Seleção brasileira, pelo menos a vibe é boa, a torcida tá mais empolgada. Jogamos muito bem contra Senegal e agora a Tunísia, que no último amistoso o Brasil fez 5-1. Eu acho que a gente não pode reduzir o debate aos 11 titulares. Eu acho que o Ancelotti encontrou já alguns, Casemiro e Bruno Guimarães. Gostei do Militão na direita. Acho que, inclusive, é uma ideia para você favorecer esse sistema com 4 atacantes, porque aí você tem um pouco mais de resguardo, você libera um pouco os volantes também, então dependendo do adversário, vai usar 4 atacantes, se você tiver mais cuidados defensivos, o Alexandre na esquerda também. Então acho que ele está montando um esboço de time, e aí o Capelanes ele é incoerente na medida em que ele diz que tem que testar, mas você tem que formar um time primeiro, e esse é o objetivo do Ancelotti. Acho que você não ouviu o que eu falei, acho que você não ouviu o que eu falei. Festival de incoerências faltou a interpretação da sua parte, nossa, mas eu ele tô tem que testar, mas ao mesmo tempo a gente não tem um time. A gente não tem um ataque. Você tá falando a mesma coisa que eu. Como não tem ataque? Como não tem ataque? Como é que não tem ataque? A gente nem sabe quem é o ataque. Aí quando ele testa, tá errado. Quando ele mantém o time, tá você é um errado. cara inteligente. O Vini vai ser titular na Copa? Sim. Claro. O Rafinha vai ser titular na Copa? Não sei. Talvez. O Rafinha foi eleito um dos melhores jogadores da última temporada, tem alta. Ele não vai ser titular na Copa. Há 11 titulares. O Rafinha não pode entrar no segundo tempo? Sim. O Neymar não pode entrar no segundo tempo? Chico, você avacalhou o debate. Sabe um jogador que não é titular e que vai pra Copa? 15 segundos, vai dormir. Garantido, Wesley. Joga nas duas. Seleção brasileira continua sendo um assunto. Ronaldão, e você
Você gosta dessa ideia do Ancelotti de testar um time titular, de fixar alguns jogadores com mais chances, com mais minutagem, como ele vem fazendo? Eu gosto da forma que ele está tratando a seleção brasileira, porque nós vimos aqui com 7 jogos, só lembrando o Capela, são 7 jogos que ele está no comando da seleção brasileira. Ele não está com esse time no dia a dia, como ele fazia nos clubes. Ninguém tá. Diniz não esteve, Ramon não esteve, Dorival não esteve, não pode ninguém entrar tem. na mesma Nenhum frase, técnico irmão. estrangeiro. Diniz, Dorival Nenhum não pode técnico entrar na mesma estrangeiro frase. tem esse tempo que você quer. Só para acabar seu argumento. Mas a gente precisava de calmaria, não precisava? Sim. Pelo amor de Deus. Só para finalizar, Renata, você vê que um prêmio estraga uma pessoa, né? E a outra continua intacta, como você. São 8 também, né? São 8 prêmios. Agora o cara, quando ganha 8, se lambuza. A vida é assim. A vida é assim, sim, a vida é assim. Sucesso atrapalha. Mas é o seguinte, difícil, irmão. Qual quem argumento? é que acreditava, por exemplo, num Scaloni antes da Copa do Mundo? Aí o Scaloni ganha, já tá fazendo mais um ciclo completo. Aí se não ganhar, vão falar que o Scaloni é péssimo agora, que o cara mais experiente não ganha uma Copa. Eu não sei o que vai acontecer com a Argentina, uma incógnita. Que nem ele fala, né? Entregou a paçoca. Sabe qual é o problema? Doutor, o senhor presta atenção nessa. Sabe qual é o problema desse programa aqui? Eu vou falar qual é o problema desse programa pra você que tirando a Renata fã, todos aqui ou são Pachecos ou são Neymarzetes. O Ronaldo, que é raiz, aquela de 90, você virou Neymarzete. Agora Neymar. O Ulisses é o advogado do Neymar. O resto aqui, só um minutinho. O resto é Neymar. Dá uma segurada. Pôs a faixa que pus. Então, e o resto é Pacheco. A gente descobriu. E o resto é Pacheco. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A Renata acabou de falar. O formato de 4 atacantes, se o Brasil jogar assim contra uma seleção do segundo escalão da Copa do Mundo, o Brasil toma um Ganhou com Dorival e não tomou pau, irmão. Deixa eu falar. Jogou com Dorival e não tomou pau. Segundo escalão da Copa. O segundo escalão da Copa, eu vou te falar aqui. Croácia mais uma vez, Bélgica mais uma vez, Mas Croácia foi finalista de Copa. Noruega, mas é segundo escalão. Noruega, se o Brasil joga com este formato de 4 atacantes contra A qualquer outra Noruega seleção agora é dessa diferente. forma... Ela tem Haaland, que vale por uns 8 jogadores. Exato, o Nusa, entre outros jogadores. O meu ponto de vista é o seguinte, falar hoje que a seleção brasileira está entre as 5 favoritas a título da Copa do Mundo é uma inverdade. É um clubismo / pachequismo gigantescos. Para deixar bem claro, alguém aqui acha que o Brasil está entre os 5 favoritos? Sim. Não, eu acho. Qual é o Está argumento? muito além. Está entre os 3 favoritos. Isso é uma inverdade / pachequismo da sua parte. E você é um anti-futebol brasileiro. Eu não sou anti-futebol brasileiro. Você só critica o futebol brasileiro. Não é que eu critico, tem coisa boa no futebol brasileiro. O cara chegou a 7 jogos, você quer que o cara faz milagre. Não. Em 7 jogos ele melhorou muito a que seleção melhorou, brasileira. que se fosse o Dorival, outro técnico brasileiro tomando pau, como tomou do Japão, empatando o jogo com o Equador, tava tomando o Japão com a terceira seleção. Não importa, perdeu. Aqui é Ronaldo Giovanelli. Quando o Tite perdeu pra Camarões na Copa do Mundo, tomou madeira também. Mas era a Copa do Mundo. Dane-se, Era a Copa do Mundo, é outra pegada. Vocês são Pachecos e Neymarzetes. Ronaldo Giovanelli do jogo aberto. Sim, Renata Fã. Sim, Renata Fã, meu Deus. Sim. Dá pra tirar o prêmio do menino? Não. Se não der, nós vamos tirar a tapa. Porque tá impossível. Vamos impugnar? Vamos impugnar? A Renata sempre disse até. Vamos impugnar essa bagaça e terminar com o zum ruim. Fica impugnar, zum ruim aqui, bebê. Tá, Cicinho, que quer vai impugnar? tirar? Tá bom, obrigado. Que quer impugnar, Cicinho? Desculpa, eu tenho que fazer a ligação na hora. Passa pra frente. Ô, Cicinho, de verdade, hoje o Brasil está entre as 5 maiores forças para a Copa do Mundo, na sua opinião? Renata, eu acredito pelo treinador que tem. Nós estamos falando do Ancelotti, esse cara pegou um Real Madrid que numa semifinal, final, a equipe adversária era favorito. O Real Madrid quase ninguém acreditava, tinha o poderio do nome, como a seleção brasileira tem hoje. O Ancelotti, ele fez Gattuso se transformar num monstro, fez Inzaghi se transformar num artilheiro. E, assim, Richarlison jogava muito com poxa, ele. E outra, ele tem peças na mão, esse cara, ele sabe trabalhar. Os jornais lá fora, que pegam um ignorante desse, isso daí taca a pedra na lua. Mas você pega os jornais lá fora estão falando o quê? Despertaram um gigante. O Ancelotti despertou um gigante. Porque ganhou contra Senegal. Ganhou de Senegal, despertando um gigante acordou. Ganhamos de Senegal. Senegal, seu cavalo. Entendi. E se por um acaso no ano que vem, num amistoso, o Brasil ganhar da França, o que você vai dizer? Que não tá valendo nada. Era amistoso, a França não dava fio, o Mbappé tava Já que só eu acho, já que só eu do programa acho que a seleção brasileira não está entre as 5 favoritas, me fala uma coisa. Hoje, quem é favorito? Brasil ou Espanha para ganhar a Copa? Brasil. E o Brasil já tá na Copa, a Espanha ainda não tá. Eu acho que dá empate. Só isso. Brasil ou França? Brasil. Vocês estão
de saca. Brasil ou Argentina? Brasil. Hoje, Brasil. Quer ver? Não dá pra debater. Eu paro. Qual eu outra? me calo. Cita mais Eu me calo. Eu me calo. Brasil ou Inglaterra? Vem cá. Vem pra mim. Brasil ou Inglaterra? Você falou que é cigarro. Brasil ou Inglaterra? Ô, Vira-lata, eu vou fazer uma pra Ué, você. o Brasil não ganhou da Inglaterra no amistoso há pouco tempo, Dorival. Fica na sua, Caramelo. Não empatou com a Não empatou com a Espanha 3-3. Eu vou fazer uma pra você Gente, agora, aqui é assim, ó. Vira-lata. Imagina o seguinte, você vai agora, vou jogar o campeonato aí da imprensa. Aí você chega lá e do nada você olha e fala assim, meu Deus, Cristiano Ronaldo. Você vai falar, vou jogar contra o Cristiano, duvido que você não vai tremer na base. Que legal que você falou sobre Duvido que isso. você não vai ficar louco. É isso, Lembrou o Brasil Portugal. tem tradição, é a única seleção que é penta. Os caras, nós respeitamos menos a seleção do que as pessoas do exterior, do que os outros. É que a seleção portuguesa é melhor que a seleção brasileira hoje, inclusive no Legal, papel. fera, legal. Brasil ou Portugal? Legal. Quem é favorito hoje? Brasil. Falar. Brasil é melhor? Brasil. Bom, Brasil. E pra você? Larguei. Pra você agora, um Larguei. prato de picanha ou salada? Picanha. Olha lá, tá vendo? Sempre. Você vai no bom. E nós estamos falando do Brasil porque é o bom. É bom? O bom é o Brasil, velho. Eu vou falar uma coisa, depois de tudo que ele falou aqui, tá, é a opinião dele, tá tudo certo. Lembra quando ele falou que se acontecesse alguma coisa, o burro voava? Aí pegou pesado, né? Aí foi pesado, hein, O Caramelo? assunto da seleção brasileira, o que tem a ver falar de Libertadores? Estamos falando de seleção brasileira, vocês não têm argumento, vocês apelam. Fala de seleção brasileira, Mas, gente, não só tem nada de uma coerência. seleção vai... Peraí. Uma seleção vai ganhar a Copa do Mundo, todas as outras não prestam? Pra ele, sim. Isso. É que assim, eu tô. Gente, vem cá, rapidinho, eu sei que o Chico tem um recado. Eu tô sendo o mais claro e transparente possível pra você que tá assistindo. Vocês vão me cobrar no ano que vem. Não há a menor chance. Eu vou torcer, mas não há a menor chance. Só um minuto, doutor. Não há a menor chance do Brasil ganhar a próxima Copa do Mundo. É 0 vezes 0. Ele não falou que ia parar de falar. Isso mesmo. É isso aí, doutor. O Brasil acabou. Depois desse depoimento, Brasil campeão do mundo. Depois desse depoimento, Brasil campeão do mundo. Pode ter Mais certeza. fácil o Ulisses voar. Palmeiras não perde, ficou lá na porta do Palmeiras. Olha o que aconteceu. E se o Brasil for campeão, você vai fazer o quê? Eu mudo de país. Não, você já mudou e voltou. Não sei, mas voltei. Aí eu chego pra sempre. É a nossa chance. Tem a minha chance. Vamos caçar o visto dele aqui. Bom, agora a loira, que não é de ferro, vai sentar um pouco porque Ronaldão vai fazer uma explanação pra você. Por favor, menina, por favor. Rona, vou assumir momentaneamente seu lugar. Muito obrigada. Senta aqui. É, negrão. Agora vocês vão conhecer em primeira mão a escalação da Tunísia. Repeat me. Seleção de Tunísia, sim. Repeat me. Seleção de Tunísia. Sim. Oui, monsieur. A língua é... Ele tem o técnico. Aqui, ó. Technique. Chame. Trabelsi. Repeat me. Não. Sami. Mal mesmo. Não sei como é que vocês ganharam o prêmio, viu? E esse aqui, como é que é o nome do goleiro? He-Man. Lamen. He-Man. Damen. Ah, bom, deixa pra lá. O Dalme. Dalme que, né? Que vale. O Valério que vale também. Aqui, todo mundo aqui. Ah, cá, como é que fala isso aqui? Renata, você, menina, que é mesmo aqui na Eu 10? falaria mesbre. Você falaria e falou certo, bebê. Uma salva de palmas pra nossa amiguinha. Obrigada. É esse aqui, doutor, pro senhor. Cabron. Brown. Uau. E esse menino aqui não tomou nenhum gol nas eliminatórias, né, bebê? Vocês estão aí dando risada. É o Eles Dalme. ganharam 9 e empataram uma. Esse aqui é o Abdi. Abdi? É primo do Bidu. Abdi do Bidu. Do Bidu lá. Esse aqui é o nosso amiguinho todo dia que hoje não vê. No time da rádio ele não foi e hoje também não vê. O Sgarbi. Você não sabia que ele jogava pela Tunísia. E no time da rádio? No time da rádio ele não tem vez, aí no Tunísia ele vai jogar. Ele só joga antes da meia-noite. Sim, pra você esse aqui, ó. Eu amo isso. Irmão da Shakira. É esse aí, bebê. Muito bem, é primo da Shakira. Agora esse aqui é o dono da rocha. Lindo. E vai entrar com a faixa de capitão e tudo
demais, menino. Vai fazer o gol. Agora esse aqui é para o Capela. Pai do céu. Capela. Eu já sabia. Como é que é, Capela? Faz o bico, deixa eu ver. Vai voar agora. E esse aqui é o que misturou e tá aí, vai, pronto. Esse é o Mastouri? É, misturou. Pode ser misturou, O Laioni ali, se ele trocar o telefone de ouvido, muda o DDD ali. Muda. Agora vocês conhecem, através de Ronaldo Giovanelli, a seleção da Tunísia, que se classificou muito rapidamente nas eliminatórias africanas, garantida há um bom tempo já na Copa do Mundo. E é o nosso último amistoso em 2025, Everton Guimarães. Quem viu, viu. Neste ano, quem não viu, não vê mais a seleção. Só em 2026. Então, Renata, com poucos jogos, né? O Carlo Ancelotti, meu primo, já deu uma cara para esse time e deu mesmo. Por que seu primo? Né? Meu primo. Se liga não, na Stipe, é que já nota claramente. Já deu uma cara, vai enfrentar a Tunísia, que segundo o Capelani não presta, uma porcaria. Né? Se ganhar de 2, 3, 4, não fez mais do que obrigação. Se perder, hashtag eu avisei. Você vai ver, ele vai de palpite depois 1-1. É isso aí, isso aí. Então é o seguinte, a campanha da Tunísia já apresenta, se olharmos para o que a Tunísia vem jogando das eliminatórias, ou jogou até aqui, se a gente olhar para a seleção de Marrocos, hoje vai dar um trabalho violento na Copa, mas segundo o rapaz ali, não vale nada. Se ganhar, não ganhou de ninguém, se perder, É que eu acho engraçado a incoerência dessa rapaziada, porque é o seguinte, quando joga e perde do Japão, não, veja bem, é só um amistoso. Foi a primeira vez que perdeu pro Japão, Mas aí quando ganha, olha lá, Brasil é favorito, Brasil é o cara, Brasil é o pá. Então vocês são incoerentes, porque vocês deixam o clubismo / pachequismo aflorarem mais do que uma análise razoável, como eu tô falando aqui desde o começo do programa. Razoável. Simples. Análise razoável. Quem tá assistindo no YouTube agora sabe o que eu tô falando aqui. Ulisses, você quer dizer alguma coisa pra ele? Algum conselho rápido? Precisa de um tratamento urgente. NJ! Ó, eu vou dar um conselho mais rápido. Vá para o inferno, ô caramelo. Tem um presente agora pro nosso aniversariante, o cara que é selecionável, que brilha, que faz sucesso, que é um cara diferente, criativo e que nós aprendemos a amar ao longo dos anos. Everton, é pra você. Olha aí. Olha lá. Olha o tamanho. Nossa, olha o tamanho disso. O Rei Momo. Olha parece a mãe do Denilson. Que glow up, hein? Ainda tá meio gordinho. Não, ainda tá meio gordinho. Quem entrou pelo cano? Aqui está. Eu estou aqui com o meu, né? Olha o tamanho. Menino, como que eu sinto, menino? É o granito isso aí, o dia do granito. Tá gostosinho. Foi. Tá magrinho, velho. Não tem bunda não, 2 gominhos. Ah, meu amor. Tá lá na Coreia. Literalmente, para te desejar um feliz aniversário. Tudo de bom, do melhor. Eu te amo mais do que tudo nesse mundo. Que tudo que você sonha seja realizado e que todos os seus projetos tenham o máximo de sucesso possível. Você sabe o tanto que eu te amo, o tanto que eu me orgulho de você e o tanto que eu sigo e que eu vejo em você um exemplo. Eu estou morrendo de saudade, é o primeiro ano que a gente passa nossos aniversários longe uns dos outros. Eu não vejo a hora de voltar para poder dar um abraço em você e a gente comemorar junto. Eu te amo muito. Um beijo. Oi, amor. Parabéns. Tô pegando, muita gostosa. Saúde, muita proteção. Saiba que minha admiração, meu respeito e meu orgulho só cresce cada dia mais com toda essa trajetória linda que você vem construindo. E que eu falo que não é só reflexo do que você plantou, não. É sim um começo do que algo maior ainda está por vir. Te admiro demais, tenho orgulho demais. Sou feliz por estar fazendo parte disso com você. Então eu te amo muito, te agradeço muito, que você seja muito feliz e que possa realizar ainda muito mais, porque eu sei que você busca muito mais. Te amo e vamos comemorar. Aí. Tô pegando essa gostosa aí. Olha, deixa eu dizer uma coisa, Renata. Quando tem família, a gente, né? A gente não segura a onda. Minha filha tá longe, minha filha tá lá na Coreia. É mais um sonho que a gente consegue realizar para ela. E são as duas figuras que eu mais amo e razão da existência, né? As duas, meus bichos e vocês aqui. Obrigado. Uau!
Quantos anos, Everton? 51, menino. Você chegou a ver, vou falar nisso. Com juiz de 15. Você chegou a ver esse tal de Mundial, é verdade mesmo? Os caras são... 51, os caras falaram aí. Você sabe alguma coisa disso aí, não? E é um orgulho pra gente aqui do Jogo Aberto contar com o Everton. Obrigado. Saber que uma figura tão cheia de boas ideias, de energia, de bondade, de felicidade, de zoeira e de inteligência está com a gente. E é um aprendizado, Everton, conviver, estar com você, ver você no telão, saber que você pertence a esse time. Obrigado, é um orgulho também da e gente. dá um beijo especial também no Charles, no Marcelão, toda a equipe aqui, maior carinho. Eles estão falando aqui, é difícil conviver com você também. Difícil conviver. E Palmeiras! Como é que é, Rona? O Charles e o Marcelão falaram que a convivência com você é muito difícil. Eu sei que é. E agora pra você assim, ó, Balbi! E você, Everton, como aniversariante do dia, vai inaugurar os palpites para Brasil e Tunísia. Presente de aniversário. Menos de 3 eu não comemoro. 3-0 Brasil. Chico Garcia. É isso aí. 1, 2, 3 Brasil. 3-0. Ulisses Costa. O Ancelotti vai testar. Obviamente que o Brasil no segundo tempo vai perder um pouco de qualidade. 2-1 Brasil. Isso. Você vai ser o último, Capela. Marco Aurélio Cunha. Caramelo. 2-0 Brasil, defesa sólida e atacantes efetivos. Cicinho. 4-0 Brasil, dando show. Taca. E aí, Rona? 5-0 para o Brasil e eu quero ver que o Caramelo com pata de boi, de burro vai falar. Vai. Não. E você, Capelanes? Capelanes não, Caramelo. Seleção fraca da Tunísia, tão fraca quanto a nossa. 0-0, jogo horrível. Que é isso? Caramelo, velho. Eu finalizo os palpites e eu vou na onda do Cicinho. 4-1. Epa! 4-1 para o Brasil. Boa. É isso. Você vai ter problema aqui no Everton, programa, hein? parabéns, um beijo no seu coração.